Então, vou começar com essa linha do tempo, né? Lembrando que por volta de 1870, o avô materno do Pandit Srinivasa Acharya teria sido agraciado com um pequeno fragmento desse texto da Gita de 26 capítulos e 745 versos, escrito em folha de palmeira. Depois, alguns anos mais tarde, em 94, a gente tem o início dos registros públicos da existência do Shuddha Dharma, quando o misterioso Pandit Dhanaraj aparece na casa do Pandit Parameshwari Das. Impressionados com o Pandit Dhanaraja, né? O Parameshwari Das e outros pandits começaram a redigir os versos ditados por ele, que às vezes completavam um livro completo e às vezes não. Então, entre 1910 e 1913, o Babu Bhagavan Das, que é um dos precursores do Shuddha Dharma Mandala, ele vai publicar pela Sociedade Teosófica um resumo em 3 volumes da sua tradução do sânscrito para o inglês, né, do Pranavavada, que é esse texto que teria sido ditado a ele pelo Pandit Dhanaraj. Então, em 1915, o Subramaniananda e o Pandit Srinivasa Acharya, eles vão dar forma jurídica à instituição religiosa Shuddha Dharma Mandala, destinada a divulgar essa tradição esotérica. Tanto assim que nesse mesmo ano, né, surge a Shuddha Dharma Mandala Series, e o Pranavavada, volume 1, é publicado em sânscrito, né? É publicado como seu primeiro volume. Então, o Pandit Srinivasa, ele publica essa primeira edição da Bhagavad Gita em seguida, em 1917. Né? Ele extrai essa Bhagavad Gita do comentário de Hansa Yogi, comentário que integra o Kandara Raja, que eu comentei, né? Que é aquela coletânea de comentários que o Pandita havia ditado. Então, o texto da Gita é muito mal recebido na Índia, óbvio, né? Então, bom, em 1919, o segundo volume do Pranavavada é publicado. Ele é publicado como o 5º volume da série Shuddha Dharma Mandala Series, né? E o terceiro volume nunca saiu, mas se afirma haver uma cópia manuscrita, completa, preservada em microfilme, na biblioteca da Sociedade Teosófica, em Adyar. Bom, finalmente em 1922, o Pandit Srinivasa Acharya, ele vai então publicar a Upadgata, que é essa parte do Kandara Raja que contém, né, essa introdução, o Upadgata, ao comentário de Hansa Yogi, a Bhagavad Gita, e que vai ser o comentário, vai ser o objeto desta nossa apresentação. Acontece que 2 anos mais tarde, em 1924, Subramania, que é o fundador da instituição, ele falece. E nesse mesmo período a gente tem uma denúncia muito séria da Annie Besant,
que a gente precisa esclarecer aqui para dar o contexto de toda essa apresentação, né? Então, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Bom, o importante é salientar aqui que em 1932 também, influenciado pelo Pranavavada, o Babu Bhagavan Das, ele publica esse seu texto seminal, né? A unidade essencial de todas as religiões, The Essential Unity of All Religions. É um texto assim que marca a história das ciências religiosas, né? É um texto que guarda o espírito de universalidade de todos os textos do Shuddha-dharma Mandala. E em 1937, o Vasudeva Rao publica a sua tradução ao inglês da Bhagavad Gita de Hansa Yogi, e em 1938 ele vai publicar o seu estudo sobre essa Bhagavad Gita, né? Então, bom, vamos lá. Como é que se dá, então, o nascimento dessa organização religiosa Shuddha-dharma Mandala? O Subramania, como havia mencionado, né, que era o vice-presidente da Sociedade Teosófica, ele foi o vice-presidente entre 1907 e 1911, ele então anuncia a existência de uma organização esotérica chamada Shuddha-dharma Mandala, numa série de artigos intitulada Uma Organização Esotérica na Índia, An Esoteric Organization in India. Essa série aparece publicada na revista da Sociedade Teosófica chamada The Theosophist. Ela aparece em 1915. Então, ele fala dessa hierarquia espiritual, né, que os teosofistas se referiam a ela como a grande fraternidade branca universal. Então, nesse mesmo ano, é autorizada pelos grandes do Mandalã a criação de uma organização externa com esse mesmo nome, para publicar e divulgar alguns dos textos preservados exclusivamente por ela. E é desse modo que Subramania e o Pandit, eles deram forma jurídica a essa primeira instituição religiosa circunscrita ao círculo, né, daquilo que viria a ser chamado, às vezes, até que de forma meio pejorativa, de Neo-Vedanta.